Então, hoje, nós vamos fazer a página 37 e 38, tarefa de casa 6, que estávamos falando sobre os heterotônicos. Então, só para lembrar, quem não estava aqui na última aula também, vai poder saber a respeito, né? Heterotônicos são palavras que têm nas duas línguas, português e espanhol. Elas possuem o mesmo significado e a escrita, na maioria dos casos, também é a mesma, né? Às vezes só o acento que muda a posição do acento, a forma do acento. Por que ela é heterotônica? Porque a tônica dela, a sílaba mais forte da palavra, está numa posição diferente com relação à língua portuguesa. Então, nós vimos vários exemplos ontem, né? Por exemplo, magia, márria, democracia, democrácia, atmosfera, atmosfera. Então, não são todos os casos, mas em muitas palavras que são heterotônicas, quando a sílaba tônica em português for numa posição, em espanhol ela será anterior, que é o caso de magia, né? Magia. Então, é márria, é antes. Democracia, democrácia. Então, em muitos casos, a sílaba tônica em espanhol é anterior com relação à da língua portuguesa, tá? Foi uma dica que eu dei para vocês ontem que serve para muitas palavras, não são todas, ok? Mas é sempre uma antes ou uma depois da tônica em português, tá bom? Vocês têm o primeiro exercício aí, vou explicá-lo, vou dar um tempo para vocês fazerem e aí depois nós corrigimos. Vocês têm as palavras micrófono, elógio, burocracia, democracia e atmosfera. E vocês devem completar as frases que estão abaixo com essas palavrinhas. Tá super tranquilo, tá? Vocês perceberam que eu fiz uma entonação diferente, né? Micrófono e não microfone. Elógio e não elogio. Burocracia e não burocracia. Democrácia e não democracia. E atmosfera e não atmosfera. Então, a entonação, vocês perceberam que é numa posição diferente. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu vou desligar o meu fone um pouquinho, porque a vovó está terminando a aula dela. Quando terminarem, me dê um ok para eu corrigir, tá bom? Não se esqueçam de me avisarem quando acabar a primeira atividade, tá bom? Exercício 1.
responde? Terminei, prof. Obrigada, Isa. São poucos os que participam de verdade da aula, né? Então, para a gente não perder muito tempo aqui, eu já vou colocando a resposta para vocês conferirem, tá bom? Só dá uma olhadinha Tá se bom. deram certo. Então, ó, na letra A, ficou então democracia. Na B, atmosfera. Na C, elógio. Na D, micrófono. E na E, burocracia. Então, ficou nessa ordem aqui, tá? Democracia, atmosfera, elógio, micrófono e burocracia. O exercício abaixo 2, vocês vão marcar com X somente os heterotônicos. Ou seja, todas essas palavras que aparecem aí, história, geografia, cérebro, academia, todas elas nós temos nas duas línguas, em português e em espanhol. Mas nem todas elas são heterotônicas, tá? Então, vocês vão marcar o X. São 5 palavrinhas que vocês vão marcar o X. Então, do exercício 2, somente 5 palavras são consideradas heterotônicas em espanhol, tá bom? Então, anotem aí que eu também já faço a correção. 5 palavrinhas. E todas as que estão aí. São poucas, né? Algumas nós vimos já, né? Então, ficou mais fácil de fazer a atividade, tá? Mas, desculpa, travou um pouquinho. É pra gente ver qual que é a das duas lacunas, né? Tipo, juntar. Isso, você vai ver aqui, marcar um X dentro do parênteses, somente da palavra Sim. que for heterotônica. São 5 palavras, tá bom? Ah, tá bom. Opa, Pronto, maestra. muito bem. Eu mudei aqui o negocinho de posição sem querer. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tô... Tá gravando. Então, a Pro vai escrever aqui quais são as palavrinhas, tá bom? Somente 5. Vocês devem ter anotado o xizinho. A primeira, em vez da gente falar cérebro, é cerebro, né? Então, é a primeira palavra que nós temos, que a tônica é diferente em português e espanhol. Em português, academia, em espanhol, academia. Então, outro exemplo de heterotônico. Telefone em português e teléfono em espanhol. Magia em português e magia em espanhol. E herói em português e héroe em espanhol. Então, essas são as 5 palavrinhas que vocês devem ter anotado o xizinho, porque elas são heterotônicas com relação à língua portuguesa e à língua espanhola, tá bom? Se vocês quiserem também circular qual que é a sílaba tônica de cada uma, fica à vontade, que aí depois fica mais fácil de lembrar. Que aqui as palavras que são acentuadas, teléfono e herói, não precisa, porque de fato é onde está o acento, mas a palavra cérebro, academia e magia, como não tem acento, é sempre bom a gente indicar a tônica em espanhol para depois a gente lembrar, tá bom? Na hora de estudar para a prova. Na página seguinte, pessoal, o exercício 3, vocês vão acentuar as palavras. Nós temos 4 palavras aí, todas elas levam acento, tá? Futebol, herói,
oxígeno e sintomas. Todas elas levam acento. Então, vocês só vão colocar o acento nas palavras. Eu vou escrevê-las aqui, mas eu vou escrever sem o acento, tá? Depois eu volto e coloco o acento para que vocês possam também corrigir. Tá bom, maestra. Opa. Foi sem Também querer. acabei, maestra. Muito bem. Eu só vou terminar aqui de escrever as palavrinhas. Essa é mais fácil, né? Só acentuar. É rapidinho para fazer. Sim. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Futebol, herói, oxigênio e sintomas. Muito bem. Então, a primeira palavra, futebol. Onde que vai o acento? Em qual sílaba que eu posso colocá-la? No primeiro U? Isso. Então, vamos apagar aqui, né, o U e reescrever com acento. Futebol. Exatamente. E herói, aonde vai a tônica? No primeiro E. Herói. Uhum. Héroe. Isso aí. Oxigênio. No I? Isso. Oxígeno. E sintomas? No O? É no I, tá bom? Sintomas, porque em português é Tá. sintomas, e como a tônica é diferente, né? Vai ser no anterior, tá bom? Então, futebol, herói, oxígeno e sintomas. Isso aí, gente. O exercício de número 4, ele tá pedindo para a gente sublinhar a tônica. Então, vocês vão encontrar qual que é a tônica de cada palavra e fazer um tracinho abaixo dessa sílaba, tá bom? Quando precisar acentuar, somente uma palavra leva acento. De todas as que estão aí, somente uma leva acento. E as outras não. Vocês podem vê-las também lá nas atividades que nós fizemos do início dessa unidade, da aula 6. Tem essas palavrinhas, vocês podem conferir. Mas tentem fazer primeiro para vocês verem se vocês entenderam onde é a tônica de cada uma, tá bom? Tá bom, maestra. Pronto, já escrevi todas aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Quando terminarem, me avisem, tá bom? Terminei, maestra. Tudo bem. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Tá bom, vamos lá. Da palavra epidemia, qual que seria a tônica, gente? Espera aí que eu vou tentar abrir aqui. Eu acabei saindo daquele... O epidemia, o D. Isso, então eu vou escrever aqui do lado, tá bom? Então, qual que é a tônica para vocês saberem? Opa, peraí. Aqui. Muito bem. Do gaúcho. Gaúcho eu coloquei no A. É o gal, tá? É epidemia, gaúcho, então o G e o U. É. Porque o U, lembra, não sei se vocês vão lembrar, que ele é uma vogal fechada. Então, ele tem sempre que ficar com uma aberta, que é o G. Então, quando a gente for separar essa palavra, vai ficar gaucho. Ficarão só duas sílabas, tá bom? Em português a gente fala gaúcho, mas em espanhol, gaúcho, tá? Vamos para a próxima, o pântano. E aí, qual será que é do pântano? Pantano, o segundo A? Pântano. Aí, isso, é do tá. Exatamente. Pantano. Estranho, né, esse? Um pouquinho. O regime. Tô dando uma olhada, né, Laura? Olha. Coloquei no MEN. Então, essa é a única palavra que leva acento, tá? Em português a gente fala regime. E em espanhol é régimen. Então, é o primeiro e coloquem o acento também, tá bom? Isso mesmo, Isa. Muito bem. O importante é participar. Então, régimen para a palavrinha em espanhol, régimen, em português, regime. Paralises, paralise. Vem de paralisia, é um pouco diferente nas duas línguas, né? Essa daqui é urá, tá bom? Parálise. É, se eu não conseguir achar. É que em português é paralisia. Essa é bem diferente. É, Segue aquela regrinha que eu expliquei para vocês, né? Ó, sim, paralisia e parálise. Então não tá nem uma sílaba antes, nem uma depois, tá bem antes, né? sim. E a última, que seria periferia, é Eu periféria. coloquei no Fé. É isso mesmo. Isso. Aí essa segue sim aquela regrinha lá, né? Então algumas seguem, outras não. Para finalizar, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: esse exercício é pessoal, tá? Vocês vão escolher 5 palavras heterotônicas. Nós tivemos vários exemplos aqui, né? Todas as atividades que nós fizemos tem uma palavra heterotônica. Vocês vão escolher 5 delas e vocês vão elaborar uma frase com cada uma. Então, vocês têm aqui frases, né? Espaço para escrever 5 frases. Tem 2 linhas para cada frase, tem bastante espaço, então, para vocês fazerem o exercício de número 5, tá bom? E aí, como eu falei, é pessoal, cada um escolhe sua palavra e monta sua frase em espanhol, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício e aí depois a gente vê aí como que faz a correção, ok? Vou deixar ligado aqui esse, caso alguém esteja copiando ainda. Daqui a pouco eu saio dessa telinha. Vou pausar o meu microfone e vou dar uma olhadinha lá na minha comida, que deve estar quase pronta no meu almoço, enquanto vocês fazem essa atividade, tá? Deixa eu pausar aqui a gravação de parte desse exercício, tá bom? Então, o exercício 5 é vocês escolherem 5 palavras heterotônicas e formular, então, 5 frases, ok? Quem já fez alguma frase, já deve ter feito pelo menos uma ou duas, né? Já deve ter escolhido, que pode falar aqui pra gente como ficou a sua frase. La epidemia del mundo está en una situación horrorosa. Isso, muito bem. La epidemia del mundo está em uma situação horrorosa. Felicitações, exatamente. Estamos passando por este
processo, né? Alguém mais gostaria de falar a sua frase? Eu vou à academia. Isso aí, Rebeca. Certinho. Correto. Alguém mais, além da Rebeca e da Isabela, gostaria de fazer aqui, escrever sua frase? Evite álcool. Isso. Então, pessoal, aqueles que não participaram, né? Eu sou péssima em futebol. Aquila, ele quer ser um herói. Isso, ele com EL somente, tá? Aquila queria ser herói, um herói, certinho. Eu amo Maria. Ah, imagino, Rebeca, você adora o Harry Potter, né? Então, tem tudo a ver com a sua frase. Certíssimo. Então, queridos, aqueles que não falaram, que não vão falar, né? Aqui as frases, nem escrever. Mandem pelo Classroom as frases de vocês, que aí depois eu faço a correção e devolvo para vocês esse exercício, tá bom? Como não dá para corrigir tudo aqui, então a gente vai fazer dessa maneira, tá? Meu amigo, minha amiga é, tá bom, Rebeca? De la élite. Minha amiga é de la... Isso. Tá bom? Você está falando dela, terceira pessoa, então a gente vai usar o es. E de lá, a gente vai separar o da em duas palavrinhas, tá bom? Mãe, sabe as músicas que eu gosto de assistir no celular? Tô terminando minha aula, tá, Valentina? Queridos, então ficamos combinados assim, ó. Quem quiser após a aula, né, que já terminou suas frases, vai me enviar pelo Classroom essa atividade, para que eu possa fazer a correção dessa atividade de vocês, tá bom? Quem já terminou, se quiser continuar aqui, pode continuar, a gente está aqui. E quem tiver mais alguma frase para escrever também pode escrever, tá bom? Nós temos 5 minutinhos ainda. Os que quiserem sair estão dispensados também da aula de hoje, tá bom? Beijinho, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, amores. Até a próxima classe. Até aquela. Besitos. Hasta luego. Hasta la mañana. Até a semana que vem. A professora também estuda. Aqui vai ter a resposta. Ela fica com algo de amor de amanhã e à tarde. No dia da manhã dela, a escola está muito. Ela fica na escola e sube ao mesmo tempo. Olha,